Iniciando então o estudo do nosso livro Voltei, nós estamos no capítulo 12, Revendo Círculos de Trabalho. Esse foi um tema que nós iniciamos no nosso último encontro, então eu vou fazer aqui a leitura dos dois trechos que nós já fizemos, né, a leitura, para podermos contextualizar aqui o nosso aprendizado, né. No capítulo anterior, nós tivemos entre companheiros, né, que foi exatamente o encontro de irmão Jacó com dois companheiros, né, com Caibar Schutel e Guilom Ribeiro, e também, né, fazendo ali, pedindo informações sobre o, deixa eu pegar aqui, sobre só um instantinho aqui, sobre, deixa eu pegar aqui o nome do espírito, só um instantinho para a gente poder fazer direitinho, né, no final aqui. Aqui ele pediu informações sobre Bittencourt Sampaio, né, um dos, todos esses nomes, né, de grandes expoentes aqui da nossa doutrina aqui no Brasil. Quando começávamos ali a organizar as instituições, os centros espíritas, as federativas, né, começamos também a trazer material que seria estudado então pelas gerações seguintes, né, material que até hoje chega aqui até nós. Então, no mundo espiritual, os amigos então se encontrando, né? Bom dia, abraço. Então aqui, revendo os círculos de trabalho, né? Como o próprio título diz para nós, esse passeio, essa viagem de irmão Jacó até o ambiente terreno onde ele trabalhava, ou os ambientes onde ele trabalhava. Então ele vai fazer aquela primeira viagem aqui para o mundo físico, e nós já vimos então, conforme no estudo anterior comentamos, né, situações semelhantes de espíritos que estavam em condições diferentes. Então foi o caso, por exemplo, de Camilo Castelo Branco, que fez a sua primeira viagem até Portugal, e ele acabou sentindo o efeito, né, de uma forma bastante dolorosa, de lembranças, de realidades também que ele via ali, que tinha se transformado a partir das suas escolhas. Nós vimos também um pouquinho, já antecipando, né, aquilo que nós vamos ver no livro Nosso Lar, de André Luiz, aquilo que ele mesmo vivenciou. Esse é um dos fatos que nós conhecemos, né, tanto através da leitura como através do filme. E aí nós temos então agora irmão Jacó também fazendo essa mesma viagem, né, esse primeiro passeio aqui no mundo físico, para reencontrar ali os círculos de trabalho. Então não era, a princípio, aqui apenas um passeio, né, uma visita que ele fazia para pessoas próximas, para o lugar onde ele vivia. Era ali algo focado nesse ambiente de trabalho, né? Então vamos ver aqui aquilo que ele traz para nós. O retorno ao Rio emocionava-me. Não ignorava que a maioria dos recém-libertos do plano físico não se pode movimentar com a eficiência desejável. Muitos espíritos permanecem como que anestesiados e inconscientes, outros se demoram na incapacidade de qualquer apreciação de si mesmos, imobilizados pelo choque ou pelo terror. Comigo, porém, a situação diferia. A sede de saber renovava-me as forças. Relembrando os últimos instantes na experiência material, retomava mal-estar indefinível. A dispneia parecia uma entidade imaginária, pronta a individualizar-se dentro de mim toda vez que a evocava em pensamento. Bastava recordar certos sintomas do esgotamento que experimentara no corpo de carne para registrá-los imediatamente no organismo espiritual, né? Isso aqui vai ser algo frequente para a grande maioria de nós ainda encarnados, né, que chegando ao mundo espiritual, não apenas o ambiente em si será para nós, né, de grandes surpresas, mas também o vínculo que nós tínhamos com o mundo físico ainda registrado no nosso psiquismo, como é o caso, por exemplo, das causas
da nossa desencarnação. Alguns com uma desencarnação mais tranquila, outras com uma desencarnação mais dolorosa, outras com um processo mais lento, outros mais rápido, mas chegando no mundo espiritual, então, será natural que esse sofrimento físico, essa angústia física que antecedeu a nossa desencarnação, continue ainda provocando em nós uma influência muito grande. E aqui nós vimos o irmão Jacó, que já tinha toda essa experiência, né, da doutrina espírita, de conhecer exatamente o mundo espiritual, de ter ali estudo, valores significativos, bem amadurecidos. Mesmo ele chegou no mundo espiritual, então, sofrendo as consequências desses momentos de desequilíbrio, né, esses momentos, porque ele recordava então aquela situação, aquela última situação que ele vivenciou quando encarnado, e nesse momento ele começava então a sentir os efeitos, podemos dizer assim, físicos daqueles sintomas, né? Daí nós podemos imaginar então as dores, né, as angústias que cada um acaba sentindo, principalmente por estarem ainda apegados a essa realidade física. Porque se por acaso nós temos ali uma lembrança daquilo, basta então o reequilíbrio, que já é o suficiente, porque nós já estamos então bem estabelecidos no plano espiritual. Mas aqueles que mantêm esse vínculo profundo, né, e muito sólido com a realidade do mundo físico, esses sintomas são praticamente constantes. Então é um processo de reabilitação bastante difícil e demorado que o espírito acaba vivenciando. Então aqui para ele, no momento em que ele se lembrava, vinha então os sintomas. Isso porque a gente lembra, né? Basta, por exemplo, que nós fixemos na nossa mente um momento difícil da nossa vida aqui no mundo físico, uma experiência que foi triste, uma experiência que foi dolorosa, para nós começarmos a sentir os efeitos emocionais disso tudo. Começamos a ficar mais angustiados, mais depressivos, né? Com aquele sofrimento moral que muitas vezes nos acomete. No caso do mundo espiritual, nós temos não apenas essas situações do nosso psiquismo relacionadas com as emoções, mas também os efeitos físicos começam a surgir. Já que nós não temos, né, os espíritos lembram que o nosso corpo físico ele é um mata-borrão, ele acaba absorvendo aquilo que as energias provocam, então ele não exterioriza, e quando exterioriza é mais a longo prazo. No caso dos desencarnados, que não tem, podemos dizer, essa proteção do corpo físico, os sintomas começam a surgir rapidamente no corpo fluídico, no nosso perispírito. Né? Então aqui o que ele comenta da experiência que ele vivenciou pelo simples fato de ficar ali relembrando aqueles últimos instantes que ele se encontrava ali desencarnando. Compreendi desse modo que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo, e assim como poderia materializar ideias de doença, também deveria criar ideias de saúde e mantê-las. Baseado nessa convicção, procurei decifrar o problema em meu próprio benefício e passei a mentalizar o equilíbrio e a esperança, a alegria e o serviço. Estimulado pela proteção de valorosos amigos, cabia-me honrar-lhes o carinho e a devoção. Convidado, pois, a segui-los, competia-me apresentar o melhor padrão de energia, serenidade e entendimento. Bom dia, Deise. Aqui então, né, o interessante é que ele, no momento em que ele recebe o convite, ele sabia que tinha que ser alguém que acompanhasse esses trabalhadores até o mundo físico, e não alguém que desse trabalho, porque do contrário ele entraria, né, naquele grupo grande e significativo de espíritos que precisam, né, passar por toda aquela terapia de cura, de equilíbrio, de fortalecimento, para somente depois começar então a fazer, né, começarem a fazer as primeiras visitas aqui no mundo físico. Então, esse processo de reequilíbrio, para alguns espíritos, chega a demorar meses, para outros até anos, dependendo da forma como eles se encontram no plano espiritual. No caso aqui de irmão Jacó, ele já tinha então uma condição bastante favorável, bastando apenas que ele mantivesse a vigilância, para não cair então nesse processo de desequilíbrio, porque do contrário, aquilo que foi programado para que ele pudesse acompanhá-los, né, acompanhar aqueles trabalhadores nessa visita, simplesmente seria cancelado. Ele voltaria então para a enfermaria e continuaria ali fazendo aquela terapia para se fortalecer. Então, manter ali a mente sempre ativa, sempre positiva, principalmente, para manter aquele equilíbrio. E isso antes da viagem, né? Dá para a gente imaginar as dificuldades que ele encontrará
durante a viagem, se deparando com pessoas, com ambientes, lembranças que vão então florescendo e vão aflorando, né? Então, por isso, um processo bastante difícil para todos os desencarnados, principalmente para aqueles que ainda não tiveram, né, essa compreensão dessa realidade. Observação na crosta. Na volta, não se verificaram as peripécias da ida. Ao nos afastarmos mais extensamente do parque, e achando-me amparado pelos companheiros que me ofereciam braços acolhedores, entregamo-nos à volitação plena. Daqui o André Luiz também já falou sobre as dificuldades desse voo, né, desse volitar que os espíritos realizam. Perdurava em mim a impressão da viagem na linha horizontal, mas lembro-me de haver contemplado, curiosamente, a grande ponte que o facho luminoso destacava, espaço a espaço, calculando que íamos agora, não só rapidamente, mas em maior altura. Aqui, só para poder completar essa velocidade e altura, eu me lembro de um livro, não me recordo exatamente qual é o título, que o espírito então foi convidado para conhecer algumas esferas mais elevadas. E ele então foi conduzido por um espírito também numa condição mais elevada. E a velocidade com que eles volitavam era tão grande que ele quase desfaleceu durante, né, esse deslocamento. Então, como nós estamos acostumados a ver ali o mundo passando próximo a nós numa velocidade mais reduzida, quando nós então aceleramos esse processo, naturalmente sentimos o efeito. Então aquelas vertigens começam a surgir. Foi aí então que o espírito percebeu que ele estava passando mal, e aí então foi aquela redução de velocidade. Então os espíritos, quanto mais evoluídos são, mais rapidamente eles se deslocam, né? Como é até dito no próprio livro dos Espíritos, que os espíritos se deslocam com a velocidade do pensamento. Será que nós estamos capazes, temos condições de acompanhar essa velocidade? Então, enquanto não nos adaptarmos, realmente não teremos essas condições. Guilom, robustecido e bem-humorado, aconselhou-me estabelecer paralelo entre o veículo que usávamos ali e o pesado corpo de carne que abandonáramos ao solo terrestre. E, porque alcançássemos a estação de destino, em minutos breves afirmou-me que, se há rotas aéreas para os pássaros metálicos da aviação planetária, há rotas espirituais definidas que favorecem a instantânea condução de entidades menos chumbadas às sensações da vida física, né? Então existe ali também uma organização entre os espíritos. Para nós isso é novidade, é algo que não conseguimos exatamente organizar na nossa mente, né, como se dá esse processo, mas a gente sabe que as coisas não acontecem da forma como qualquer um faz, como cada um quer fazer, né? Todo mundo deve seguir uma determinada organização. Reparei que não atingimos a cidade, quais foguetes verticalmente derramados do céu, e sim com a naturalidade de alguém que descesse uma escada de vastíssimos degraus perfeitamente disfarçados uns dos outros. Né? Aqui seria mais ou menos uma comparação, hoje utilizando a ficção, né? Como por exemplo o Super-Homem, quando ele vai pousar do seu voo, que ele faz aquele pouso muito suave. Então ele vai com muita calma, muita tranquilidade, diferentemente, né, de outros heróis que caem, né, praticamente caem e quebram o chão onde acabam pousando, né? Então ele fala exatamente dessa tranquilidade, desse equilíbrio, dessa suavidade com que os espíritos agem no plano espiritual, né? Seria quase isso, né? Então descendo suavemente até alcançar ali o pouso. Pousando no chão, senti estranha diferença. O contato com a terra assemelhava-se ao de um magneto, o que me obrigou a concluir que a volitação só é possível com facilidade na crosta do mundo aos espíritos mais evoluídos e adestrados na movimentação de certas forças fluídicas. Aqui o que ele comenta é que, na verdade, essa volitação que ele realizou se deslocando dessa comunidade onde ele se encontra no plano espiritual até o ambiente onde era o destino programado, mais ou menos assim, Zé.
né? Aquelas bem harmônicas, bem tranquilas, né? Diferentemente, né, daqueles paraquedas antigos, né, aqueles T-10 antigos, que era praticamente uma queda que eles tinham, né? Então, tudo de uma forma muito suave. Então, aqui o que ele comenta é que esse deslocamento, pelo fato dele estar sendo amparado, ou de ter sido amparado por esses espíritos mais equilibrados, para ele foi muito tranquilo. No momento em que ele chega ao solo, e aí então a vontade daqueles espíritos de volitar deixa de existir, ele então sente ali a própria atração, o próprio, podemos dizer assim, o próprio peso, né, essa força que o puxa para o solo, porque ele já não se encontrava mais sob a influência fluídica, magnética daqueles espíritos. Eles então poderiam, né, provocar a própria leveza, né, se deslocando, se desprendendo do chão. Mas o irmão Jacó não tinha essa condição, então ele foi conduzido até o chão. Nesse momento essa influência deixou de existir, ele então se sentiu chumbado ao chão. Comentou Schutel as surpresas dos primeiros dias do homem desencarnado na vida corpórea, alegando que os decênios transcorridos no corpo carnal imprimem hábitos que efetivamente passam a constituir uma segunda natureza para a individualidade. Né, aqui que é interessante que cada parágrafo que ele traz para nós aqui é o motivo de nós fazermos comentários. Né? Então o que ele fala é que os hábitos que nós adquirimos aqui no mundo material, eles acabam nos acompanhando também no mundo espiritual, e é um processo difícil de nós nos desprendermos. Por exemplo, esse deslocamento pela volitação, não ter ali paredes e portas como obstáculos. Para muitos espíritos isso ainda é um obstáculo. Ele precisa de uma porta aberta, de uma janela aberta para entrar num ambiente. Do contrário, ele não consegue entrar porque ele não conseguiu ainda entender a capacidade que ele tem. Basta a gente lembrar do filme Ghost, né, quando o Espírito Sam aí acaba sendo surpreso, né, pela facilidade com que ele tem de transpor de um ambiente para outro atravessando uma porta, né? Então acaba sendo realmente uma surpresa. Por isso ele coloca, né, das surpresas dos primeiros dias do homem desencarnado, né? Então falando sobre esse hábito que nós temos de viver. Até porque nós vivemos aqui 50, 60, 70 anos condicionados, né, com a mente condicionada nessa realidade. E aí chegamos no mundo espiritual, aqueles primeiros momentos é muito difícil. A menos que seja ali um indivíduo muito espiritualizado, que tem aquela facilidade, né, de pensarmos hoje, como por exemplo Chico Xavier, Divaldo Franco, que são médiums muito potentes, né, que era, né, o Chico era e ele é. Então são médiums muito potentes e tinham essa facilidade de interagir com o mundo espiritual de uma forma muito natural. A mesma coisa com Dona Ivone também, que pela biografia que nós conhecemos dela, né, Raul Teixeira da mesma forma. Então ter a mediunidade bem aflorada e lidar com ela com naturalidade já antecipa então aquilo que o indivíduo vai vivenciar no mundo espiritual. Para nós, né, tudo é porta, tudo é pedra, tudo é tijolo, tudo atrapalha, tudo é difícil, até que nós vamos então, né, mudando o nosso modo de pensar. Então realmente é muito tempo condicionados nessa mesma condição. O Brás colocou, né, você tem noção da realidade por onde passa horas, vai sem perceber. Uma das coisas que decifrei é a volitação controlada, né? Essas experiências, né, de viagens astrais, de emancipação, que são praticadas, não que acontecem ocasionalmente ou acidentalmente, mas aquelas que são praticadas, que são vivenciadas, certamente também é uma antecipação dessa realidade. E aí, se o espírito chegar no mundo espiritual, após a desencarnação, trazendo o equilíbrio moral, porque se ele não tiver equilíbrio moral, ele vai ser então consumido pela culpa, pelo medo, por tudo aquilo que vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Então, há horas você tem, horas não, né? Deu para entender agora. Então, depende muito da lucidez do espírito para poder colocar tecnicamente em prática aquilo que ele aprendeu durante essas experiências do mundo, aqui na carne, na matéria, né? Então, muitas vezes ele se prepara para isso, que é mais ou menos como os espíritas, né? Você estuda durante anos, frequenta centro espírita, mas tem uma vida desregrada, uma vida muito materializada.
E aí, então você chega no plano espiritual, tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento técnico não vai ter muito efeito pelo fato de você estar moralmente comprometido. Então de nada adianta nós aprendermos uma coisa e não praticarmos aquilo, não praticarmos a outra. Né? A mesma coisa acontece também com essa questão, né, dos desdobramentos da emancipação. Ele treina, pratica, e de repente chega no mundo espiritual completamente comprometido moralmente, com erros, com culpas e tudo mais. Bom dia, Pedro. A sensação de ser passarinho é gostoso, né? Pois deve ser mesmo, viu, Brás? Eu já tive alguns sonhos, né, que colocavam assim, as experiências de volitação e tudo mais, mas eu não era muito bem sucedido, não. Eu era meio atrapalhado. Era meio desengonçado nesse processo, né? Tinha que treinar bastante ainda. Mas vamos lá. Tic Tac colocou, né, sem falar naquilo que é ou não permitido. Sim, além disso, né? Então, assim, tem uma série de restrições porque o indivíduo vai aprendendo coisa que, eu quero, quando eu chegar lá eu quero, né? Aí depois ele vai ficar sabendo que ele queria, mas nada vai ser colocado em prática, né? Ainda tem essa situação. Quando considerei, diz aqui o livro para nós, a possibilidade de nos materializarmos em plena avenida para dar testemunho da sobrevivência, riu-se Guilom discreto e afiançou que se tal cometimento fosse possível, a perturbação alcançaria muita gente, de vez que o próprio clarão revelador da crença, para demonstrar-se benefício, há de penetrar gradualmente o templo interno de cada um, acentuando que, por isso mesmo, concede o Senhor suficientes recursos à mente encarnada para aproveitar-lhes as bênçãos, na renovação e iluminação de si mesma. O progresso espiritual será sempre gradativo, sem violência e sem alarme. O que nós comentamos, né, naquele encontro anterior foi exatamente isso, né, que seria tão fácil, né, se nós tivéssemos as portas do mundo espiritual escancarada para poder mostrar para todo mundo que isso já não é mais uma crença, mas é uma realidade. Da mesma forma também nós poderíamos usar, né, dentro dessa poesia, né, imaginarmos que as portas do céu se abririam, mas as portas do inferno também. Ou seja, se fosse permitido que todos os espíritos se manifestassem aqui no mundo físico, seria na verdade um verdadeiro caos. Primeiro, pelo pavor que as pessoas sentem só de imaginar que isso fosse possível. E segundo, pela influência que nós sofreríamos diretamente agora, não mais indireta, né, apenas pela intuição, aquela influência mental, mas agora ostensivamente, presencialmente pela materialidade. Ou pela materialização desses espíritos. Então, por isso, Guilom comenta com ele que seria interessante, mas não recomendado. Exatamente porque tudo deve acontecer de uma forma gradual. Nós lembramos que mesmo dentro do meio espírita, né, como eu tinha comentado, nós temos ainda aquele medo, aquele receio de nós nos depararmos com essa realidade. Muita gente diz assim, né, como eu, por exemplo, né, como eu gostaria de ser médium para poder ver ali os espíritos aparecendo, né? E tem outros, né, Andrés, que dizem assim, né, Deus me livre de ser médium para poder ver aquilo que acontece no mundo espiritual. Então nós ainda ficamos brincando, né, com essas ideias das nossas fantasias e todos os nossos desejos, mas a realidade realmente é bastante diferente. Então quando ele se deparou, né, com aquela movimentação aqui no mundo físico, pessoas indo e vindo, ele gostaria então de se materializar para dizer, olha, eu estou vivo. Só que isso, imaginemos, né, se você está caminhando na rua, aparece um espírito dizendo, eu estou vivo. Seria aquela loucura, cada um correndo para cada lado, né? Porque nós ainda temos, né, esse medo, esse receio, principalmente pelas tantas fantasias que nós acabamos criando a partir desses estímulos, né, de filmes de terror, de histórias de assombração e tal. De repente você está caminhando na sua casa à noite para pegar um copo d'água na cozinha e você sente aquele bafo frio no seu pescoço, né? Aí dá para saber o que acontece, né? Porque infelizmente alguns espíritos assim se manifestam. Cortando a via pública, olha só que interessante a forma como ele vai agora relatar para nós a interação com o ambiente terreno, né, de vias, pessoas, automóveis e tudo mais. Era, contudo, uma novidade para eu devorar a distância nas vias públicas, dentro da noite, sem ser visto pelos semelhantes encarnados. No dia imediato ao de minha libertação,
Em verdade, fiz pequena caminhada em companhia dos amigos que me amparavam. Entretanto, a posição de abatimento não me havia proporcionado ensejo de experimentar toda a extensão da surpresa de que me via agora possuído. A gente lembra que quando houve a desencarnação de irmão Jacó, ele acompanhou então, né, o seu corpo até, lembrando que o velório acontecia em casa, ele então acompanhou o translado do seu corpo de casa para o cemitério. E ali então ele estava no trânsito junto com as pessoas. Só que pelo fato de ele se encontrar bastante abatido pela própria desencarnação, ele não conseguia apreciar esses detalhes. Ele via, mas não tinha condições ali de analisar, de emitir uma opinião e tal. Agora já era diferente. Ele já tinha essa lucidez, esse equilíbrio, e aí poderia interagir então de uma forma mais realista. O que mais me espantava era a expressão espiritual de cada pessoa que me cruzava o caminho. Observei que muitas criaturas permaneciam acompanhadas por espíritos benignos ou por sinais luminosos, que me deixavam perceber o grau de elevação que já haviam atingido. Mas o número de entidades gozadoras de baixas sensações da vida física a seguirem suas vítimas de perto era francamente incalculável. Olha só que relato curioso, né, que nós então vemos, né, que todos nós temos realmente essa companhia, temos essa presença luminosa do nosso lado, mas também temos aqueles irmãos ainda presos nas sombras, né, estimulando-nos ao erro, alimentando cada vez mais as nossas tendências inferiores. É tudo uma questão de sintonia. Então, pelo fato de nós termos uma vida ainda muito presos a essas sensações, a esses interesses, nós naturalmente atraímos aqueles que se assemelham conosco. Anunciou-me Guilom que bastaria breve exame para identificarmos a natureza do vício de cada uma. Pouco a pouco, embora o tempo curto verificava por mim mesmo, através dos gestos com que se revelavam, os espíritos ainda presos às paixões sexuais, aos tormentos do ódio e aos caprichos da vingança. O irmão Andrade, a cuja assistência recorrera, muitas vezes nos últimos tempos de minha tarefa humilde, para socorrer alcoólatras inveterados, em casos difíceis nos quais a obsessão se caracterizava perfeitamente, indicou-me alguns transeuntes torturados pela dipsomania. Estavam seguidos por verdadeiros vampiros, de forma repugnante, alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. O quadro mais inquietante, porém, era constituído por um morfinômano e pelas entidades em desequilíbrio que se lhe jungiam. Parecia um homem subjugado pelas entidades em desequilíbrio. Parecia um homem subjugado por tentáculos de polvos enormes. Vendo-o aprisionado em cordões escuros, perguntei ao amigo Andrade como interpretar a visão que tínhamos sob os olhos, esclarecendo-me ele, então, que os hipnóticos, mormente os mais violentos, afetam os delicados tecidos do perispírito, proporcionando doces venenos aos amantes da ociosidade. Os fios negros são fluidos de ligação entre as lampreias invisíveis e os plexos da vítima encarnada. Compreendi com mais exatidão que o viciado de qualquer espécie é compelido a procurar material emotivo para si e para os que o obsediam, caindo invariavelmente na insaciedade que o caracteriza. Fitei Guilom, espantado, e indaguei: que acontecerá a um infeliz destes se ele desencarnar? Se a morte encontrá-lo em tal posição, respondeu sereno, vagueará por aí, à vontade dos verdugos que o exploram vorazes, até que um dia delibere modificar-se intimamente para o bem de si mesmo. Né? Então, um relato interessante que nós vimos aqui é quanto mais tendências nós permitimos que se aflorem,
os vícios se tornem muito mais presentes no nosso cotidiano, mais intensas essas ligações vão se tornando com essas entidades que se afinizam conosco. Então é algo bastante difícil para nós modificarmos os nossos hábitos, né, em virtude dessas influências, principalmente pela nossa falta de convicção. Porque nós pensamos, né, lá no livro está dizendo que nós temos entidades que nos acompanham e acabam nos incentivando a esse erro. A mesma coisa acontece de uma forma positiva. Nós temos ali tantos e tantos espíritos amigos que estão sempre próximos, nos dando todo o apoio. Mas quando nós estamos vivendo as nossas experiências aqui no mundo físico e nós olhamos à nossa volta e não vemos isso, a presença dessas entidades, isso acaba se tornando um ponto de fé. Nós temos que acreditar que isso é verdadeiro. Mas como nós não temos ainda essa convicção, a nossa fé não é plenamente forte, aí então nós nos tornamos vacilantes. Eu sei que o livro fala que sim, mas no meu dia a dia eu acabo não praticando dessa forma. Então nós temos ali os hábitos de comportamento, os hábitos de ingestão de substâncias. Aí nós falamos da alimentação, do álcool, das drogas, do tabagismo. Nós falamos dos hábitos da sexualidade, da agressividade, da crítica. Falamos dos pensamentos em desequilíbrio que nós ainda alimentamos ao assistirmos os programas da televisão, ao trocarmos ideias com outras pessoas e tudo mais. Então, no nosso dia a dia, nós somos constantemente bombardeados por essas energias que nós mesmos atraímos. E embora nós sejamos esclarecidos sobre essa realidade, nós temos ainda essa fraqueza de não fazer com que isso se torne para nós uma realidade. Então, um fato, né? Ou seja, nós temos o conhecimento, mas não temos a vivência. E aí depois, como foi colocado para nós, principalmente para aqueles que não têm qualquer tipo de conhecimento, que vivem de uma forma muito natural esse tipo de comportamento, porque simplesmente acreditam que aquilo que vivem naquele momento é a sua verdadeira existência. E aí então, quando são acometidos, né, ou são atingidos pela morte e acabam desencarnando, chegam no mundo espiritual e se deparam então com toda a realidade invisível que os envolvia. Se tinha uma ligação muito próxima com entidades, acabam sendo então, né, parte daquele grupo, sendo escravizados por eles. Então os espíritos esclarecem. Bom dia, Regina. Os espíritos esclarecem. Basta agora que nós tenhamos a compreensão. E aí quando nós olhamos para o nosso mundo hoje, nós vemos ali a corrupção, nós vemos os vícios, nós vemos todos os conflitos, né? Quando nós vemos ali aquelas guerras urbanas, aquelas guerras declaradas e tantas outras situações que nós absolutamente ignoramos. O Braz lembrou aqui também em cima, né, outra coisa que percebi é que o Sol ainda penetra a grande distância dentro da Terra para o olhar do espírito, né? Assim, essas energias elas acabam indo muito além daquilo que a gente compreende, né? Então, certamente será para nós assim serão grandes revelações que trarão para nós grandes surpresas. O que precisamos, né, Braz, é ter os olhos de ver, porque são muitos os espíritos que desencarnam e ficam completamente alheios a tudo isso que pode ser aprendido, que pode ser compreendido. Quando nós começamos a antecipar esse conhecimento, aprendemos um pouco mais, despertarmos o nosso interesse, a nossa curiosidade, nós chegaremos no mundo espiritual procurando realmente entender como todas as coisas acontecem. De sabermos, por exemplo, olha, o meu perispírito acontece, ele funciona dessa forma, as energias que envolvem as pessoas, porque de um modo geral, o que nós percebemos que essa dinâmica que existe no mundo espiritual, de entendermos um pouco mais sobre nós mesmos, de interagirmos de uma forma proveitosa com esse meio espiritual, não mais restritos pelo corpo físico ou pelas limitações físicas do mundo material e tudo mais, todo esse aprendizado e esse aproveitamento, ele demora muito para acontecer. Porque ao chegarmos no mundo espiritual, nós temos tantos problemas para resolver dentro da nossa mente, dentro do nosso campo emocional, que nós simplesmente não aproveitamos tudo isso. Então nós teríamos ali o universo inteiro para aprendermos a volitarmos, para lidarmos com o mundo material, para falarmos das energias, para aprendermos sobre todas essas questões científicas, né, de
energia da natureza, radiação, enfim, né, nós passaríamos aqui horas citando as tantas e tantas coisas que nós poderíamos aprender. Mas simplesmente nós não temos acesso a elas de imediato pelo fato de nós estarmos ali, presos às nossas lembranças. Bom dia, Fletcher. Presos às nossas lembranças, presos aos nossos problemas. O nosso processo de reabilitação ele é tão demorado simplesmente porque nós não nos permitimos ter essa liberdade. A nossa vida ela acaba não sendo construída pensando nesse futuro. Encarnado, por enquanto, firme e forte, Fletcher. Então, nós vivemos uma vida muito mais materialista do que espiritualista. E quando nós chegamos no plano espiritual, isso faz uma grande diferença. Porque nós não conseguimos aproveitar tudo aquilo, todos os recursos que o espírito tem. Nós continuamos com a nossa mente condicionada a um espírito encarnado, trazendo ainda todos os seus conflitos e problemas. Brás colocou: o livro dos Espíritos até enaltece esse conhecimento no capítulo da emancipação, né, das sensações e percepções dos espíritos também. Lá na Revírita, quando nós começarmos a fazer o estudo daqueles artigos, tem um artigo enorme, é muito grande aquele artigo, são acho que umas 5, 6 ou até mais páginas, falando só de sensações e percepções. E aí quando nós chegamos, nós ficamos completamente distantes dessa vivência. Então demoramos bastante tempo. Mais uma vez, né, como eu comentei no nosso encontro anterior, basta nós lembrarmos daquilo que Camilo Castelo Branco viveu e aquilo que André Luiz viveu. Aqueles momentos que vieram imediatamente após a desencarnação. Um como suicida e outro que ignorava completamente a realidade espiritual. Só André Luiz, quase 8 anos. Irmão o Camilo Castelo Branco, aquele desespero todo da reabilitação como suicida que ele era. E aqui nós vemos o irmão Jacó, que quase imediatamente após a desencarnação já desfrutava de tudo isso. Não de uma forma plena, obviamente, porque ainda havia muito a se adaptar, a se transformar, mas já era colocado à sua disposição ele perceber tudo isso. Então cabe a nós começarmos não apenas a termos conhecimento sobre isso, através desses estudos, mas vivermos de modo equilibrado para podermos desfrutar desse privilégio. O privilégio da liberdade que o espírito tem como desencarnado. Continuando. Aula de preparação espiritual. Então, o que nós falamos aqui agora foi exatamente um espírito, né, interagindo com a movimentação de uma cidade, né, carros, pessoas, observando quem ia, quem vinha, acompanhado por quem, né, tudo aquilo foi percebido por ele então. Tico Teco, para mim a resposta é muito simples: quem viver verá. Né, vivemos inclusive aqueles que fantasiam demais e aqueles que são descrentes demais. Eu acho que nós temos ali um pouco de excesso em tudo, né? Porque pelo fato de nós não estudarmos, de não permitirmos, né, ter essa abertura da nossa mente para aprendermos um pouco mais, às vezes nós ignoramos e às vezes nós criamos fantasias demais. Há aqueles que vão desencarnar, que vão chegar no mundo espiritual acreditando que chegaram na Disneylândia, né? Outros não, outros vão acreditar que chegaram no vazio. Então nós temos os extremos. A pergunta é: como nós encararemos tudo isso? A partir daquilo que nós estamos aprendendo e estudando, né? Esperamos não estar errando tanto, né? Mas tudo no seu tempo. Quando nós chegarmos, né, e o detalhe, né, nós aprendemos tantas coisas aqui, acreditando que todos esses nossos estudos é para saber o que vai ter do outro lado. E como eu já tinha comentado anteriormente, nós não nos preocupamos como nós chegaremos do outro lado. Essa é a parte mais importante. Você pode conhecer os planetas que são habitados, você pode conhecer tudo aquilo que o espírito pode fazer. A pergunta é: você vai estar em condições de aproveitar todo esse conhecimento? Fletcher lembrou, né, tudo tem um tempo e um propósito, né, tudo gradualmente vai chegando para nós. Brás colocou, né, diante desses conhecimentos percebemos que essa humanidade ainda é uma criança, e uma criança rebelde ainda, né, Brás? Porque nós estamos estudando sobre esse material que está aqui à nossa disposição, e nós espíritas somos ali uma grande minoria, aqui no nosso planeta, aqui no nosso país. Aquele pouquinho, aquela porcentagem de um dígito apenas,
de espíritas que estudam e tudo mais, mesmo assim passam por todos os problemas, né, da vivência das suas relações. Imaginemos aqueles que ignoram completamente isso pelo mundo afora. Somos quase 7 bilhões e meio de pessoas. Desses 7 bilhões e meio de pessoas, 30 milhões são espíritas. O restante vai vivendo sua vida como se não houvesse nada do outro lado, ou imaginando que existem realidades diferentes do outro lado. Então que realmente a humanidade ainda se encontra muito distante desse conhecimento e ainda infelizmente vai sofrer as consequências. Mas temos ali o merecimento, né, de passarmos por essa fase de transição planetária, de pelo menos o benefício dessa transformação positiva. Sim, você não sabe o que acontece, Brasil? Os orientais, eles têm assim, por exemplo, o budismo, né? Eu ia falar isso agora. O budismo, ele não fala para você sobre o que você vai encontrar no plano espiritual. O budismo fala para você ser feliz. Então você pode perceber que a filosofia budista é fazer com que você viva de uma forma feliz e saudável. Não tem a preocupação de quem são os espíritos que te acompanham, para onde você vai, o que você vai encontrar, o que o espírito pode fazer depois que ele se libertar. O budismo diz assim: se você não é feliz, você tem que descobrir a causa da sua dor. Você tem que descobrir por que você é doente, por que você é infeliz. Então, trabalhe-se moralmente, mentalmente, para que você seja saudável. O budismo traz isso para nós. Trabalha a harmonia do espírito. Não se preocupa. Eu me lembro que eu ouvi um preletor num congresso que eu participei, que ele dizia, né, que a ideia, vocês se lembram disso? Eu falei para vocês, contei para vocês em outra oportunidade, era o Encontro Mundial Ecumênico. Aí nós tínhamos ali era um católico, era um budista, era o espírita, um umbandista, um muçulmano, e o tema era a morte. Cada religião falava então de que forma que lidava com a morte. E esse preletor falava assim: olha, o budismo não se preocupa com a morte, ele se preocupa com a sua felicidade. Então pode perceber, se você pegar um livro, tudo que está escrito é para que você transforme a sua vida para viver mentalmente saudável e feliz. Então, para quem é espírita e estudando também esses detalhes do budismo para aplicar na sua vida, acaba fortalecendo muito mais o seu dia a dia. A doutrina espírita ela traz para nós, né, todos os ensinamentos do Evangelho e tudo mais, né? Então depende muito da linguagem que cada um tem, a linguagem que cada filosofia oferece. Para uns a linguagem do budismo acaba sendo muito mais interessante, para outros a linguagem do Evangelho, mas no final das contas são formas diferentes de dizer a mesma coisa. Mas essa espiritualização é muito mais uma questão mental, não essa preparação para aquilo que ele vai viver no mundo espiritual. 30 milhões, olha, Tico-Teco, o último censo que foi em 2010 eram 25 milhões declarados. Mas você sabe, não, eu sou espírita. Mas aí é aquele espírita fazendo ali a pré-escola, né? O fato de você estar na pré-escola já significa que você está matriculado na escola espírita, né? Agora, da pré-escola até chegar à universidade tem um caminho longo por ali. O Fletcher lembrou, né, hoje olhar vidas passadas, né, é coisa médica, não espírita, segundo os próprios médicos, muitas vidas, muitos mestres, né? Mas ainda, né, nos Estados Unidos principalmente, né, Fletcher, por ter ali como dominância, como ideia dominante, né, a religião protestante ou a religião evangélica. Então, apesar dessas ideias, né, das encarnações e tudo mais serem assuntos frequentes, a vivência acaba não sendo assim. Teve uma pesquisa que dizia que 57% dos estadunidenses acreditam na reencarnação. Mas acreditar é uma coisa, viver em função dela é outra, né? Então isso tem uma diferença significativa. Deixa eu acelerar um pouquinho, pessoal. Aula de preparação espiritual. Pois é, outro problema, né, Flash? Né, o Tico-Teco? Aula de preparação espiritual. Daí a minutos penetrávamos respeitável instituição, onde cooperaríamos na transformação de entidades perigosas
pela avançada cultura desviada para o mal. Conduzido por Guilom à extensa sala, com surpresa forte aí encontrei Leopoldo Cirne, rodeado de dezenas de entidades menos evoluídas, ali escutarem a palavra atenciosas. Era uma aula perfeita na qual o velho amigo preparava futuros companheiros para a contribuição espiritual de ordem elevada. Notei-lhe a preocupação de sintetizar para ganhar tempo. Dos tópicos registrados por mim, assinalei por mais expressivo o ensinamento da cooperação. Então aqui ele comenta, né, sobre essas entidades menos evoluídas, mas já dispostas a se transformarem. Então recebiam os esclarecimentos, recebiam as orientações para começarem então a trabalhar dentro desse caminho do bem, ainda que seja praticando, né, tarefas simples, tarefas pequenas, mas modificando o modo de pensar e o modo de sentir. Ainda depois da morte, enunciava ele, a fraternidade é o caminho da salvação. Para que um criminoso retome o patrimônio da paz, urge regenerar-se e socorrer os irmãos ignorantes que tiveram também o infortúnio de resvalar-se nos despenhadeiros do crime, a fim de que o intemperante se reajuste. É imprescindível se cure, colocando-se no auxílio aos que ainda não puderam libertar-se dos maus hábitos. Se o ingrato deseja iluminar o próprio caminho, convém-lhe a preparação dos erros em que se mergulhou impensadamente, amparando o próximo de coração enrijecido, despertando-o para os benefícios da gratidão. Inadiável, portanto, é a reforma íntima com o trabalho de autoaperfeiçoamento, para que a dádiva da reencarnação produza frutos de paz e sabedoria. Os espíritos, revelando fundo interesse, ouviam-no com a mesma atenção com que na Terra se registram informe alusivo ao dinheiro fácil. Sorridentes, Guilom comentou a posição diversa em que nos achamos, atravessando o sepulcro. Enquanto no mundo vulgar, esmagadora maioria das criaturas menospreza a alma, atendendo às vantagens imediatas do corpo, sobrevindo à morte assinala-se a reviravolta. Os indiferentes de ontem, na maioria, buscam o esquecimento das impressões que lhe ficam da experiência física, procurando as vantagens da alma. Né? Ou seja, vive no mundo físico de um jeito, chega no mundo espiritual, acaba depois correndo atrás desse prejuízo, pelo fato de não terem aprendido isso anteriormente. Mas o grande problema, como eu falei para vocês, é esse tempo, né, da desencarnação até o espírito assumir essa condição de equilíbrio. Demora muito de espírito para espírito. As preocupações com aquilo que ele vivenciou, com suas tendências e daquilo que ele acha que é uma necessidade, acaba fazendo com que ele fique muito preso àquilo que ele era no mundo físico, sendo já um espírito podendo aproveitar todo esse potencial. Ninguém se eleva do chão planetário ostentando asas alheias, e daí as organizações numerosas de assistência e socorro sobre a Terra mesmo. Cirne é um dos pioneiros dessas escolas de preparação espiritual. Terminada a aula, veio ter conosco, prestativo e amável. Então, disse-lhe satisfeito, orientando nossos irmãos para o céu, fitaram em mim aqueles mesmos olhos cintilantes que lhe conhecíamos noutro tempo e respondeu: não, Jacó, não é nem isso. Se na esfera carnal trabalhamos na condução do próximo para que aprenda a bem morrer, cooperamos agora a fim de que saiba renascer com proveito. Olha que interessante, né? Aquilo que era, preparava para morrer, agora prepara para renascer. Nisso o Flat colocou, né? Não falo de reencarnação, falo do tratamento médico. O Hospital Monte Sinai, em Miami, que o diga, né? O Divaldo Franco concorda em número e grau. Não é um pensamento meu, uma realidade que vivo, né? Não, sim, Fletcher. Eu digo assim, né? Que nós temos assim, são experiências pontuais que são vividas,
dentro desse campo da aplicação da ideia das vidas passadas e tudo mais, mas a realidade nacional desse país, pelo fato de estarem ligados a uma religião que é contrária a esse pensamento, acaba atrasando. Quer dizer, temos ali essa prática em algumas instituições, mas desprezada pela grande maioria pelo fato de não achar que isso é uma realidade, né? Nós temos muitas publicações sobre isso, né? Nesse caso que você colocou, Muitas Vidas, Muitos Mestres, esse livro ele acabou sendo muito criticado, principalmente por médicos que achavam, né, por profissionais da área de saúde que discordavam do autor. Então, conhecimento tem, experiência para se viver também tem, mas isso acaba não sendo bem aproveitado como poderia, né? Se nós tivéssemos aqui no Brasil esse tipo de prática, seria bem diferente, porque a doutrina espírita é muito bem disseminada por aqui. Mas também acaba, ou seja, para um tem e não utiliza. Nós gostaríamos de utilizar e não temos. Então, precisamos ali evoluir um pouco mais para alcançar, para encontrar um meio termo, né? Próximo item que nós temos: nos serviços de doutrinação. Não tive tempo para refletir-lhe a resposta sábia. Schutter veio buscar-nos para os serviços de evangelização. Os trabalhos de socorro aos desencarnados endurecidos estavam iniciados com a prece do orientador da reunião. Naturalmente, poderiam ser instruídos em nossa esfera de luta, afirmou Guilom compreensivo. Entretanto, os benefícios decorrentes da colaboração atingiriam particularmente os amigos encarnados, não somente lhes aumentando o conhecimento e a experiência, mas também lhes suprimindo lastimáveis impulsos para o mal. Né? Aqui é uma colocação sempre interessante. Por que os espíritos muitas vezes são levados a centros espíritas, a instituições, para serem instruídos? Sendo que poderiam fazer isso na própria dimensão espiritual onde se encontram, em lugares distantes daqui do mundo físico. Mas aí, como é colocado aqui para nós, né? Poderiam ser instruídos na nossa esfera de luta. Entretanto, os benefícios decorrentes da colaboração atingiriam particularmente os amigos encarnados, não somente lhes aumentando o conhecimento e a experiência, mas também lhes suprimindo lastimáveis impulsos para o mal. Ou seja, trabalhar com esses espíritos aqui, junto a nós, traz grandes benefícios para nós mesmos. No caso, por exemplo, da desobsessão. Por que a desobsessão depende de um centro espírita, na nossa visão limitada? Aí nós lembramos, né, como eram os processos de desobsessão antes da doutrina espírita. Será que eles não aconteciam? Será que os espíritos só começaram a ser auxiliados, assistidos, depois que os centros espíritas foram formados? Se dependesse disso, o mundo espiritual estaria ali com grandes problemas. Mas acontece que, a partir do momento em que esse intercâmbio com o mundo espiritual começou a ser estabelecido com a criação dessas instituições, os maiores beneficiados desse processo somos nós mesmos, que começamos a fortalecer as nossas convicções sobre a realidade do mundo espiritual. Começamos também a sentir ali o efeito da caridade. Exato, Zé, antes era exorcismo, mas nos casos, por exemplo, de cura, de tratamentos de cura, do atendimento a espíritos sofredores, porque o exorcismo é um processo de obsessão. Mas e no caso de um espírito, por exemplo, que está sofrendo? Ele era assistido no plano espiritual. Aí, quando esse contato começou a se estreitar entre plano físico e plano espiritual, aí então os espíritos começaram a trazer para que nós trabalhássemos nesse processo de auxílio, mas principalmente auxiliássemos a nós mesmos. Porque aí você vai dizer, né, hoje eu fiz um trabalho lá no centro espírita e nós assistimos a espíritos sofredores. Isso significa, então, se eu estou assistindo espíritos sofredores, significa que esses espíritos existem. Se eles existem, eu também sou um espírito. Então a gente vai desenvolvendo um raciocínio a respeito de tudo isso que envolve esse aprendizado a respeito da espiritualidade. E continua para nós. Que os infortunados ali diante de nós eram perseguidores sombrios, não parece dúvida. Não viam os benfeitores que até ali ocorriam para melhorar-lhes as condições, embora agissem constrangidos pelas forças magnéticas que deles emanavam. Contudo,
ouviam-lhes as instruções e advertências edificantes, através daqueles mesmos aprendizes das aulas do Cirne. Olha só então, nesse caso aqui nós vemos para esses espíritos aqueles que eram restritos contra a vontade. Para uns eram espíritos querendo se esclarecer, para outros eram espíritos que eram levados para esses grupos para serem esclarecidos ainda que contra a vontade. E por isso vai demorar muito mais, né? Reparei então com mágoa a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido. Ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados, não obstante as irradiações brilhantes que lhes marcavam a individualidade, notavam minha presença aos cursos preparatórios de espiritualidade superior. Aqui fala da diferença de vibração de um espírito mais elevado e um menos elevado. Porque, no caso de irmão Jacó, ele era percebido pelos espíritos e os demais não eram. Certa entidade reconheceu-me e gritou: aquele ali não é o Jacó? E mirando-me para de alto a baixo, acentuou: que é da luz dele? Aqui é curioso isso aqui, né? Porque diante de nós, aqui no mundo físico, né, nós nos intitulamos ou classificamos como seres melhores, seres mais elevados, pelas posições que nós ocupamos ou pelo conhecimento que nós temos. Então, no caso de irmão Jacó, que ocupava uma posição importante, que fazia um trabalho reconhecido no meio espírita, era visto para muitos, né, daquele indivíduo que ao desencarnar vai direto para o céu. Só que no momento em que ele desencarnou e ele acabou se apresentando nesse grupo, ele era o único que era percebido por essas entidades inferiores. E daí então esse tipo de pergunta, né? Que é da luz dele? Quer dizer, cadê aquela iluminação toda que diziam que ele tinha, ou que ele achava que tinha? Sentindo a opacidade de minha organização espiritual e envergonhado com o incidente, recolhi-me ao silêncio e à inação, receando intervir nos serviços da noite, no desdobramento dos quais não sobrava tempo para qualquer indagação ociosa de minha parte. Finda que foi a tarefa, expus ao Guilom o meu caso. Todavia, afagando-me os ombros, fraternalmente exclamou sem humilhar-me: não se atormente, meu caro. Medite, ore, e no momento oportuno receberá os necessários esclarecimentos. E esteja certo de que sua luz virá. Semelhantes palavras de reconforto, porém, não conseguiram afastar a profunda tristeza que me tomou o coração. Rosário, bom dia. Aqui temos agora excursão confortadora. Já é o capítulo 13 que nós vamos estudar. 13, deixa eu ver, o capítulo 13. Vou ler esse primeiro texto só para poder fazer a introdução. Né? Pois é, exatamente, tic-tac, né? Cadê a roupa branca? Cadê a luz e tudo mais? Então, excursão confortadora. Quantas vezes invocamos a luz nos círculos da fé religiosa? Despreocupados, aconselhamos amigos que a procurem, e em muitas ocasiões, inadvertidamente, receitamo-la para os irmãos que consideramos nas sombras. Através de conversações ociosas, indicamos criaturas que não a possuem, e sempre que tomamos a palavra em público, suplicamo-la para o mundo em altos brados. Em verdade, semelhante cooperação é oportuna e salutar, quando baseada na sinceridade e na reta intenção. Todavia, frequentemente esquecemos a palavra do Senhor, que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana na iluminação de nós mesmos, através do devotamento ao próximo. Aqui esse início já dá para nós aqui uma margem para grandes reflexões, grandes e profundas reflexões. Porque fala exatamente isso. Viver a religião da boca para fora. Falamos muito sobre esses ensinamentos, frequentamos muitos esses locais, nos declaramos, falamos sobre os mais variados temas, lemos tudo quanto é livro, mas no dia a dia, esse devotamento ao próximo, conforme o ensinamento de Jesus, né? Amar ao próximo como a nós mesmos,
E isso acaba sendo secundário. E aí então nós encontramos nas instituições religiosas, na verdade, um centro de refúgio. Eu vou para esse lugar para encontrar com Deus, simplesmente para fugir do mundo que eu não suporto. Sendo que, na verdade, nós estamos aqui exatamente para viver no mundo, interagir no mundo e trabalhar pela sua transformação. Então, ao chegarmos no mundo espiritual, vem aquela grande surpresa. Ao dizermos, poxa vida, mas eu frequentava tanto, eu era dessa religião, eu ia sempre às reuniões, eu ia aos cultos, eu tinha todas essas práticas, eu estudei isso, eu li aquilo, mas a pergunta é, qual foi a prática que você teve no seu dia a dia a partir dos ensinamentos que você recebeu? Que tipo de pessoa de fato você é? Não o que você fez. Então ele falava exatamente sobre a sinceridade. Mais uma vez esse último parágrafo. Em verdade, semelhante cooperação é oportuna e salutar. Ótimo. Quando baseada na sinceridade e na reta intenção. Todavia, esquecemos frequentemente a palavra do Senhor, que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana na iluminação de nós mesmos através do devotamento ao próximo. Então, a religião não é para nós um centro de fuga. As instituições não têm aquelas paredes para que nós possamos nos esconder do mundo. Como eu sempre comento com vocês, na verdade nós vamos a esses ambientes, nós participamos dessas atividades para alimentar-nos das energias necessárias, alimentando a fé, alimentando a convicção, alimentando-nos das vibrações que são emanadas desses ambientes, para que nós façamos o nosso trabalho no mundo. Não é aquela ideia, nós seremos salvos porque nós estamos aqui. Aquele povo que está lá fora não vai ser salvo. Quem nós imaginamos que vai ter que trabalhar para poder ajudá-los nessa salvação? Salvação deles próprios. A autossalvação. Somos exatamente nós que convivemos. Nós lembramos, aquela passagem importante que eu sempre comento com vocês, lá do livro Obras Póstumas, que fala sobre as expiações terrestres. Que elas se desenvolvem em 3 círculos. O meu círculo íntimo, em que eu crio as situações que eu vou viver. Consequentemente, a felicidade ou a dor é obra minha própria, a meu favor ou contra mim. Depois nós temos o nosso círculo familiar, onde nós temos, num ambiente de intimidade, a convivência com indivíduos que nós tivemos histórias no passado. E temos a oportunidade de construir, de criar histórias futuras. E depois nós temos um círculo mais amplo, que é o círculo da nossa sociedade. Nós estamos vivendo num ambiente onde nós vivemos porque nós fazemos parte da história desse grupo. Nós somos responsáveis pela criação daquilo que nós vivemos no presente, trabalhando lá atrás no passado. Então, se nós estamos na nossa cidade, convivendo com essas pessoas, nós estamos no nosso país, é porque nós fizemos parte dessa história. Então, isso para nós pode ser uma bênção ou pode ser uma verdadeira expiação. Se nós vivemos num país como o nosso, por exemplo, com tantas dificuldades, com tantos problemas, com corrupção, com desigualdade social, com dificuldades para arrumar emprego, para ter ali uma vida equilibrada numa cidade, é porque nós fizemos parte dessa história. Nós poderíamos viver na Islândia, que é o país que tem o mais alto nível de vida, o IDH mais evoluído do nosso planeta. Vivemos nos países nórdicos, vivemos na América do Norte, vivemos na Europa, países que têm uma grande estabilidade, mas nós estamos aqui. Mas poderíamos estar também na Síria, vivendo como refugiados, poderíamos estar na África, poderíamos estar no Oriente Médio, vivendo problemas de guerras, conflitos. Então cada indivíduo se encontra alocado num ambiente onde ele precisa, e não apenas por necessidade, mas principalmente, Deise, por responsabilidade. É isso que nos lembra aquele artigo de Kardec. Não adianta você imaginar assim, porque eu quero ir embora daqui porque eu não suporto esse lugar. Se você tem responsabilidade, mais dia ou menos dia você volta para consertar aquilo que você ajudou a complicar. Eu me recordo de um familiar que ele diz assim, não vejo a hora de ir embora desse país. Eu gostaria de viver na Alemanha. Aí me vem aquele pensamento, o que você fez
para transformar a Alemanha naquele país tão estável economicamente para você merecer aquela segurança? Você quer abandonar o seu campo de trabalho para poder viver aqueles prazeres, e onde você acha que você vai voltar da próxima vez? Você tem o livre-arbítrio de ir. Você pode ter as possibilidades de ir. Mas se você tem as suas raízes num lugar que você precisa retornar para trabalhar, você vai fazer. Essa semana nós vimos, né, uma imagem que foi transmitida para todo o mundo, um vídeo de jovens que foram sequestradas pelo Boko Haram, aquele grupo, né, que considerado um grupo terrorista, que estupra mulheres, que violenta adolescentes e tudo mais. Por que nós estamos aqui hoje, né, sentados em frente ao computador, segurando os nossos aparelhos, conversando filosoficamente sobre esses temas, enquanto aquelas jovens se encontram naquela condição de cativeiro de uma forma tão degradante? O que nos diferencia de um para outro? A história de cada um. Então, ao falarmos sobre essa questão que nós tratamos aqui agora de termos as nossas crenças, de termos a nossa fé e tudo mais, se nós não utilizarmos isso em benefício de nós mesmos, do nosso grupo familiar ou do ambiente onde nós estamos vivendo, nós não teremos grandes benefícios. Isso até pode ter alguma contribuição para alguém que se beneficia da nossa relação, mas se nós não aplicarmos isso, baseados, como foi colocado aqui, na sinceridade e na reta intenção, isso foi apenas conhecimento e prazer que nós tivemos. Isso não foram esses dois elementos não trazem para nós grandes transformações. Diz aqui para nós: o problema avultava em minhas cogitações. Os amigos nada me sugeriam, nada reclamavam, amparavam-me sorridentes e felizes. No entanto, as irradiações brilhantes de que as faziam acompanhar constituíam silenciosa advertência. Aqui nós estamos no tema, né, uma excursão confortadora. Eu não providenciara a luz para mim mesmo, conduzira muitos desencarnados à fonte sublime das caridades evangélicas, mas esquecera as próprias necessidades. Doutrinara muita gente ou pretendia haver doutrinado, e em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, salientara o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade da minha alma. Mantinha-se-me o perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Ó Senhor, por que não fizemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinamentos enquanto nos demoramos nos átrios do mundo? Então nós vimos aqui que, nesse caso, ele trabalhou realmente difundindo a doutrina espírita, ajudou muita gente, mas ele de fato se transformou muito pouco. Ele se doou mais do que se transformou, podemos dizer assim. E a gente lembra que quando se fala em caridade, nós já estudamos também que a caridade ela pode ser vista de diversos aspectos. Nós temos a caridade feita por culpa, a caridade feita por orgulho e vaidade, a caridade feita com sinceridade, que é a grande maioria do que acontece. Não temos aquela passagem do Evangelho que fala que não deixa a mão esquerda saber o que a direita fez? Então significa o quê? Aquilo que você faz, que aquilo não se reverta para você em estímulo para enaltecer o orgulho. O indivíduo que tem culpa, quando ele faz a caridade, se ele não se sente mais culpado, ele não tem motivo nenhum mais para fazer. Porque eu não tenho tempo, porque isso, porque aquilo, ou eu faço, não eu faço, você viu que eu fiz? Então até mesmo no exercício da caridade nós temos essas questões. Fletcher lembrou, né, nasci no Brasil e reencarnei em vida nos Estados Unidos, né, estou feliz, né, quando vocês mudarem a política, eu desencarno daqui e reencarno no Brasil, né. Vamos ver, Fletcher, na próxima vez, se por acaso a gente tem condições de encontrar um lugar melhor ou a gente tem que nascer aqui para fazer melhorar de novo, né. Então, mais uma vez, né, da próxima vez, quem viver verá, estaremos juntos de novo. Ou não, né, vamos ver como é a história de cada um. Até porque também, Fletcher, a gente tem que lembrar que muitas vezes nós temos as raízes num lugar
mas nós temos pendências também em outros, né? Então a gente vai, e eu falo em pendências porque nós não temos condições ainda de alegar que nós estamos livres, leves e soltos para vivermos plenamente a felicidade que o mundo pode oferecer. No mundo de provas e expiações, nós estamos sendo provados e expiados. Então nós temos que trabalhar muitas vezes em diversos ambientes com diversas questões, né, que estão relacionadas com a nossa história. E o que não foi hoje, será amanhã, né, sem problemas. Aquilo que nós... Uma coisa é certa, né, ninguém foge das responsabilidades. Conforme nós vamos quitando as nossas próprias dívidas, nós vamos alcançando uma condição de felicidade maior. Seja onde for. Então todos nós retornaremos ao ponto de origem e vamos nos deparar com aquilo que diz respeito a nós mesmos. Não tenhamos dúvida disso. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso encontro de hoje. Eu fiz apenas essa introdução aqui desse capítulo 13 da excursão confortadora, e depois nós retomamos então na semana que vem, né? Tic-Teco, o interessante, quando nós falamos, você colocou sobre o Brasil colônia, o Brasil ele tem uma história muito particular, com descobrimento, com ganância, ambição, depois com a escravidão. Tivemos ali conflitos, né, dentro da nossa sociedade, para chegarmos onde nós estamos hoje. Se nós formos, por exemplo, para a Argentina, para a Colômbia, para o Chile, se você vai para a África do Sul, se você vai para a Rússia, para os Estados Unidos, para a Dinamarca, para a Alemanha, para o Japão, não importa para onde você vai, nós vamos sempre encontrar comunidades que estão relacionadas com uma história. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um histórico de guerras muito grande. Que eles participaram de guerras, saindo como vencedores ou saindo como derrotados, tendo ali compromissos positivos ou assumindo responsabilidades que trazem efeitos negativos. Então nós vemos ali que cada grupo, cada fronteira que nós encontramos é uma fronteira que nós estabelecemos politicamente e geograficamente. Mas quando nós falamos em grupos que se unem pela questão... Bom dia, Helena. Grupos que se unem, né, por afinidade moral, nós temos histórias. Cheguei a ler, por exemplo, só a título de curiosidade, que isso pode ser possível ou não, mas tem ali uma lógica, que temos, por exemplo, algumas nações na África que receberam muitos espíritos que participaram, por exemplo, de guerras importantes na história da humanidade. E ali, então, eles foram espiar todas as suas dificuldades, todas as suas dores. Porque ali é um ambiente de muita restrição. Então muitos espíritos reencarnaram lá. Nós encontramos, por exemplo, espíritos que estão vinculados a conflitos do passado e renasceram naquele mesmo ambiente para trabalharem na sua transformação. Então, na verdade, quando eles acreditam que eles herdaram um problema que outras gerações criaram no passado, eles, na verdade, como lembra Joana de Ângeles, eles foram herdeiros deles próprios. Então é interessante, né, do porquê nós estarmos aqui nesse país, nessa região, vivendo esses problemas. Teremos a oportunidade de fazer uma revista na nossa própria história e vermos lá atrás que nós éramos, de repente nós éramos cidadãos, fazendeiros, escravos, políticos, que nós mesmos criamos todo esse distúrbio social que o nosso país vive hoje. Em outras nações, nós vamos lá, aqueles mesmos indivíduos também foram responsáveis para criar aquilo que eles têm de melhor e para sofrerem aquilo que eles têm de pior. Porque nós pensamos, né, nossa, mas o Brasil é só uma desgraça. Não. Nós temos aqui um patrimônio natural e um patrimônio moral que muitas nações não têm. Nós não valorizamos porque nós temos, né? Porque o jardim do outro é sempre mais verde, como lembra o ditado popular. Mas se nós achamos que o nosso país é ruim, vamos trazer um pouquinho da história, lá da Síria, por exemplo, né, comentei agora há pouco, para cá, onde nós temos guerra civil destruindo uns aos outros e gente fugindo, levando apenas um papel dobrado no bolso, que é a única coisa que sobrou. Então, quer dizer, nós temos a história e temos que realmente valorizar isso tudo. Que não importa onde nós estejamos, nós temos que fazer o melhor trabalho para podermos melhorar. Porque nós, melhorando o ambiente e as pessoas que estão à nossa volta, nós vamos melhorar a nós mesmos. Esse é o grande aprendizado que as reencarnações vão trazer para nós.
O Brás colocou, né, estou tendo a maior aula de comportamento coletivo agora. Sim, Brás. Apesar de que cada geração teve a sua, né, Brás? Nós estamos aqui na nossa geração, embora nós tenhamos ali uma diferença de idade, nós fazemos parte do mesmo grupo. Mas se nós voltarmos, por exemplo, 80 anos no tempo, nós chegaremos ali, né, naquele intervalo entre guerras, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, naquele problema político com Getúlio Vargas, ditadura, saindo da República do Café com Leite, toda aquela parte da história do Brasil, que também eram conflitos importantes naquela época. Porque enquanto a história focava na história política do nosso país e relatava isso nos livros, a população sofria demais. Abandonada ali naqueles interesses, né, de oligarquias, de fazendeiros e tudo mais. Então, nesse caso você era criança, né, Brás? Você estava ali se preparando para entrar na sua fase madura e pegar aquela fase da ditadura, por exemplo, que você vivenciou. Mas no passado nós tivemos ali aquela época do Império, aquela época da proclamação da República, do início do século XX. Cada geração teve a sua fase problemática. E se nós voltarmos, né, basta a gente lembrar que, deixa eu ver, podemos voltar no tempo da época da escravidão. Deixa eu ver, Brasil, independência 1822, temos a escravidão ali no século XIX. Então, para quem viveu a escravidão, por exemplo, conviveu com a indiferença, com a agressão, com a morte de tantas pessoas, e aí nós então herdamos essa história de nós mesmos. Nós éramos aqueles que criaram essa situação. Ou seja, não adianta a gente querer fugir daquilo que nos pertence. Faz parte da nossa história. Mas enfim, fechando aqui então o nosso bate-papo, né? A gente só desviou um pouquinho do assunto para refletir um pouquinho sobre tudo isso. Lembrar que nós temos então os nossos próprios problemas, assim como cada nação tem os seus próprios problemas. Imaginarmos, por exemplo, a Venezuela vivendo aquele conflito que ela está vivendo. Qual a história, não daquele país, mas qual a história daqueles espíritos que estão vivendo todas aquelas restrições? Cada lugar do globo que a gente vai, nós vamos encontrar uma história. E essa história é da responsabilidade daqueles que a criaram. Fechando então, pessoal, o nosso encontro de hoje. Então a gente volta na próxima semana, na segunda-feira, né, falando sobre esse livro, para estudarmos o capítulo 13. Tá? Então fechando por aqui.